noite. Que a graça do Senhor esteja com vocês, com cada um de nós. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Estamos, por esses dias, lendo o sermão do reverendo William Branham, que tem por título Fé. E em Hebreus 11 nós encontramos a natureza da fé. E eu quero pegar apenas aqui a parte do versículo que fala sobre Moisés. Que é o versículo 24. Aliás, o 20, começar pelo versículo 23 de Hebreus 11. Glória a Deus, aleluia. Através da revelação, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres do pecado por pouco tempo. Porquanto considerou a desonra por Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amém. Amém. Grande Deus e eterno Pai, nós te bendizemos nesta hora, pela graça misericordiosa que tu tens estendido para cada um de nós. Obrigado pelo dia que tu nos concedeste, pelo trabalho que nós conseguimos realizar hoje e por termos tido este vigor, força e coragem dado por ti para vir até tua casa, adorar o Senhor e juntos com os teus filhos meditarmos sobre as coisas que são sagradas. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude uma vez mais a compreender as Escrituras, que o Senhor abra o nosso entendimento e coloque dentro do nosso coração a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não haja nenhuma dúvida em nenhum de nós e o diabo não encontre nenhum terreno através do qual ele possa prosperar nos seus ataques contra as nossas vidas, mas que a fé de Jesus Cristo possa estar baseada no que está escrito, na revelação de tua palavra, e assim ele não terá nenhuma força, nenhum domínio sobre nós, mas daremos toda a preeminência ao Deus Todo-Poderoso, que tem vindo nesta hora para estar com os teus filhos. Nós colocamos nossas vidas diante de ti, nossos irmãos que estão nos ouvindo agora em seus lares, à distância, aqueles que no futuro ouvirão a gravação desta reunião, que todos possamos ser cheios da tua palavra nesta hora. Te rendemos graças e te pedimos isto, no nome de teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Quando você lê aqui na Escritura, pela fé, fulano fez isto, pela fé, fulano fez aquilo, como você já sabe, a forma como o mensageiro de Deus designou isto, ou deu a definição para a palavra fé, sabendo nós que a fé é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, já passamos por este aprendizado. Se a fé é uma dádiva de Deus, um dom que Deus dá a cada um de nós, você já sabe que esse dom e esse presente não é dado para todos. E este foi o jugo de Jesus, quando ele regozijou-se. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultas estas coisas aos sábios e aos entendidos e revela aos pequenos. Revela. Se fé é revelação, então quando Deus revela a alguém, isso significa que ele dá fé, dá este presente, o dom da fé, que é revelação. Quando uma pessoa recebe este dom da revelação, acontece o que aconteceu com aquele homem que estava paralítico há tanto tempo
E a Bíblia diz que Pedro e João, olhando para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. Ou eles não teriam dito: levanta-te e anda. Era uma pessoa que não duvidava. Era uma pessoa que acreditava no poder sobrenatural de Deus. Então alguns recebem isso de forma automática. Simplesmente é dito: olha, Deus está disposto a te ajudar, a te curar, a te libertar disso. E a pessoa simplesmente se agarra naquilo e pronto, e aquilo acontece. E outras pessoas passam anos e anos aprendendo sobre o mesmo tema, mas nunca adquirem, ou nunca lhes é revelado que isto é uma realidade. Realidade que não falha. O Lembrando pregou sobre as infalíveis realidades do Deus vivo. Veja, quem disse para aquela mulher, para aquele marido, que eles poderiam escapar livre e não serem pegos pelo rei, pelo decreto do faraó? Qualquer um que nascesse, mata. Aí você diz: puxa, eles acharam o menino muito bonito, que a Bíblia diz formoso. Formoso. Não era uma coisa tão esplendorosa, no que se destacava do meio dos outros. Toda criança, tudo quando nasce, tudo torto para lá e para cá, cara inchada para lá e para cá. Já viu criança nascer bonitinho? Depois é que vai pegando a formosura. Esta formosura que eles viram não era outra coisa a não ser o próprio iluminar de Deus no entendimento deles, de que aquela criança era um protegido de Jeová, era um vaso através do qual Deus trabalharia. Eles puderam ver esta formosura nele, e eles só puderam ver isto por causa da revelação que Deus tinha dado em seus corações. Então foi pela revelação que, quando Moisés foi uma criancinha, os pais foram revelados por Deus para escondê-lo. Ele não vai ser morto pelo decreto do rei. Esse menino vai ser criado como príncipe, tendo o rei como sendo seu próprio pai adotivo. Eles tiveram que ter uma revelação da parte de Deus para isso. E você percebe que na leitura que você vai fazendo, diz pela fé. Moisés, quando já adulto, quer dizer, ele recebeu da parte de Deus uma revelação. Ele foi revelado. Isso significa que algumas pessoas podem aprender sobre fé e até falar sobre fé. Outras têm a experiência da fé. Outros passam por experiência e dizem: eu apenas não aprendi isto como um treinamento, eu tenho experiência de que Deus é real, porque eu já vi o sobrenatural diante de minha vida, eu já vi o sobrenatural acontecer na minha vida. Então tem pessoas que têm experiência sobre fé e outros apenas falam sobre isto. Agora observe, disse o profeta no sermão Fé, a partir do parágrafo 27. Não é sempre o homem treinado. Aqui vamos tomar alguns exemplos. Israel tinha sido chamado para a batalha contra os filisteus. E os filisteus, assim como seria hoje, tinham um grande desafiador chamado Golias. Ele era um homem poderoso. Seus dedos tinham 15 centímetros de comprimento. Sua lança era do tamanho de uma agulha de tecelão, provavelmente daqui até a parede. E ele fez uma proposta para Israel. Esta é a maneira que o inimigo irá fazer. Se ele puder ver que tem vantagem, ele então vai fazer uma proposta para você. Você já ouviu falar em blefe? Você está blefando. Quais as cartas que você tem? Eu cubro todas elas. E a pessoa não tem nada. Porém, vê a insegurança do oponente. Vê a insegurança do oponente nas suas apostas. Percebe pelo olhar. Estrategista. Vê se a pessoa está falando a verdade ou não. Pelas expressões faciais. Você pode até rir, mas um bom observador percebe se aquele sorriso é falso ou verdadeiro. Por causa dos olhos, por causa do olhar. Então, quando o bom estrategista, o bom jogador, percebe a tua insegurança, então ele blefa. E ele diz que está ganho, está ganho o jogo, e você simplesmente entrega os pontos. Diz: não, eu passo, está aí, não vou cobrir isso. Eu não entendo de jogo, mas a gente vê alguns lances, algumas coisas, alguns comentários, lê alguma coisa a respeito.
E você percebe que é assim. E o outro ganha e não tinha nada, não tinha uma boa carta para ganhar, mas o outro entregou os pontos. Acho que é mais ou menos assim, não é? O que acontece? É um blefe. Então, quando o diabo percebe a tua insegurança, quando ele percebe a tua falta de revelação, ele então te faz uma proposta. Ele faz uma proposta a você. E foi isto que Golias estava fazendo. Ele sabia a vantagem que tinha sobre o povo de Israel, então ele lançou uma proposta. Por isso ele ficou não sei quantos dias, todo horário combinado, ele saía do seu acampamento, vinha até a parte onde seria travada a batalha e lançava o desafio para Israel, porque ele sabia que no campo dos israelitas não tinha ninguém que o vencesse em força, em estratégia. E ganharam um bom tempo ali sobre Israel, amedrontando, para muitos desistindo e aquela coisa toda. Esta é a maneira que o inimigo ia fazer. Se ele puder ver que tem vantagem, ele sempre vai fazer uma proposta para você. Mas quando ele está no canto, ele é um covarde, porque o diabo está derrotado. Irmão, se o diabo está derrotado, por que ele está fazendo tanta coisa ruim? Se o diabo foi derrotado na cruz, por que temos medo? Por que tememos a ele? Colocamos toda a culpa nele. Tudo é o diabo, é o diabo, o diabo. O diabo fez isso, o inimigo fez isso. É o inimigo das nossas almas que fez isso. Por quê? É claro que o diabo foi derrotado, mas nós é que o levantamos de volta. É o povo que o traz de volta à vida. Se lembra a história do homem do sonho que teve? O inimigo chegou para ele, deu um grito, um burro, e ele com medo foi diminuindo, até que ele viu que se ele não reagisse ele ia morrer, ele ia se acabar, ia ser vencido. Então ele gritou de volta para o diabo, e até que foi crescendo, foi pegando força. O diabo foi derrotado. Então ele só consegue ganhar de você se você o trazer de volta, se você dar vida a ele, se você prestar mais atenção, ter mais medo dele, não é? Ficar com medo do diabo. O diabo só te atinge porque você dá vida. Quando você toma Deus em primeiro lugar, então que força tem o diabo para te tentar? Onde ele vai entrar se Deus toma conta, tem a preeminência em teu coração, em tuas atitudes, em teu linguajar, no teu idioma, na tua vida, nos teus negócios. Se você toma Deus em primeiro lugar, não digo o que o diabo pode fazer mais aí. Se toda casa é ocupada por Deus, corpo, espírito e alma, não tem nenhum tapete para colocar sujeira debaixo, está tudo ocupado pelo Espírito Santo, o diabo vai fazer o quê? A casa está preenchida. Mas quando ele vê que tem uma vantagem, ele então lança uma proposta. O diabo está derrotado, ele não passa de um blefe. O diabo não passa de um blefe. Ele pode dizer que pode te destruir, pode fazer o que for. Jesus disse: não tema o que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a tua alma. Vocês lembram dessa escritura? Se esta Bíblia é a verdade, e ela é, Cristo despiu de toda a autoridade legal que ele tinha no Calvário. Ele pagou o preço total do pecado e todos os seus atributos. Então, se o diabo só tem uma forma de atingir a cada um de nós, e esta é através do pecado, se o pecado foi abolido por Jesus Cristo na cruz, e o Filho de Deus é lavado pela água, né, através da palavra, William Branham disse: como poderemos ser incrédulos ainda? Como podemos duvidar? Duas coisas, uma dessas duas tem que estar no nosso interior, na nossa alma. E uma delas que estiver na alma vai passar pelo Espírito e vai passar pelos canais do corpo, vai ser expresso para o mundo aí fora. Ou fé ou dúvida. Ou fé ou dúvida. E fé é revelação. Então, ou a fé ou a dúvida, ou a revelação ou a incredulidade, que é pecado. William Branham disse: como poderemos ainda pecar, tendo dentro de nós um Deus impecável? Se a revelação de Jesus Cristo está dentro de você, como pode você duvidar da palavra de Deus?
E quando se duvida do que Deus estabeleceu em sua palavra, você não pode dizer que tem fé. Você ainda não recebeu esta dádiva. Você ainda duvida. E é por isso que não se recebe aquilo que está expresso, porque tudo que nós necessitamos está na palavra. Todo remédio para a nossa cura, corpo, espírito e alma, está na palavra, está na prateleira. Nós é que não vamos e tomamos a prescrição como o médico disse. Queremos tomar do nosso jeito. Porque é tanto preventivo quanto... Como é que chama outra coisa? Tem um remédio preventivo e tem outro que é... Um você toma para que o corpo adquira, né, anticorpos e tudo mais, para que os vírus não te ataquem. Mas tem aquele remédio que você toma quando já está morrendo, para combater já o vírus. Então tem o preventivo e acho que é o defensivo, né? Mais ou menos isso. Tudo que poderia acontecer na tua vida, neste mundo, já tem a prevenção na palavra de Deus. É tomar Deus em sua palavra. Mas as pessoas só querem tomar o remédio quando já estão morrendo. Aí é muito lento a coisa. É muito lento. Vê? Bom, se Cristo despiu o diabo de toda a autoridade que ele tinha no Calvário, ele pagou o preço pelo pecado e seus atributos, então você nem tem por que culpar o diabo quando você cai em seu laço, quando cai na sua rede. Você que lhe deu força, você que foi o terreno dele, você que abriu a porta para ele, uma vez que ele já está derrotado, você vai dar vida. Como a irmã Nelly Sander, ela não tinha que culpar quem quer que seja. Ela simplesmente passou próximo, na frente da danceteria, onde ela costumava dançar, antes de se converter. E ela disse, eu vou entrar só um pouquinho aqui. Ela teve tempo suficiente para não caminhar até lá, para não entrar. Você tem sempre uma escolha. Sempre você tem um lapso de tempo. E neste lapso de tempo você pode decidir ou não, rejeitar ou aceitar, fazer ou não fazer. Você não é obrigado. Antes de você ser tomado por um espírito, seja qual for, você tem sempre uma forma, sempre tem uma maneira. Deus sempre te dá uma chance para que você não se entregue. Mas uma vez que você se entrega, então você abriu as portas, ele tem poder, ele tem domínio, porque você deu vida àquele espírito. Mas quando você dá o primeiro lugar para o Espírito Santo, então o espírito do diabo não tem força sobre você. Mas agora esse filisteu veio e ele disse, não vamos ter um grande derramamento de sangue, não vamos ter nenhum problema, vamos deixar que vocês escolham um homem, e nós escolheremos um homem, e vamos nos encontrar e vir aqui e lutar. Se eu vencer seu homem, então vocês nos servirão. Se ele me vencer, então nós serviremos a ele. Esse linguajar aqui que o William Branham faz esta ilustração sobre o Golias lançando o desafio, você pode muito bem ver isso nas cartas de Paulo, quando ele fala, quando você se torna escravo do pecado, o que acontece? Quando você se torna servo dele, ou quando você permite que ele vença você, você se torna escravo, você se torna servo. Mas, claro, quem poderia enfrentar aquele poderoso gigante? Se houvesse um homem em todo o exército de Israel que fosse fisicamente capaz, teria sido Saul. Saul era o rei, e a Bíblia diz que ele tinha a cabeça e os ombros acima de qualquer homem em seu exército. Não somente isto, mas ele era um homem bem treinado, ele sabia todas as manobras militares. Ele tinha sido ensinado desde menino como manejar uma lança ou uma espada, mas ele estava com medo, porque o gigante o tinha intimidado. Mas você sabe, Deus sempre tem alguém que está com medo. Aliás, Deus sempre tem alguém que não está com medo. Tem o quê? Uns 3 meses nós pregamos sobre medo. Vocês recordam? Não tenha medo. Não sei se foi no início deste ano que pregamos aí uma minissérie sobre o medo. Deus sempre tem alguém que não está com medo. Lá atrás, na parte de trás do deserto, pastoreando o rebanho de seu papai, estava um pequeno rapaz, ruivo, de ombros inclinados, que conhecia algo sobre Deus. Ele não era um lutador treinado, mas quando ele ouviu aquele gigante usar aquela expressão,
Ele disse: vocês querem me dizer que vão ficar aqui e deixar que este filisteu incircunciso desafiar o exército do Deus vivo? Se vocês todos estão com medo, deixe-me ir lutar com ele. O homem menos equipado que havia no grupo. Geralmente é assim. É para quem você, é de onde não se espera. De onde você não espera, de onde vai sair alguma coisa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. É de onde você não espera, né? É daquela pessoa que você não daria nada por ela. Você pode se surpreender. Muitas vezes, quando o diabo tem nosso povo amarrado a uma superstição, como que cura divina é algum tipo de totem, ou algo que estava lá atrás não era passada, Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a parte triste é que alguns dos mais bem treinados estudiosos que temos estão com medo de enfrentar o trabalho. Alguns de nossos bispos e grandes homens eruditos, porque a única coisa que eles conhecem é a palavra. Você diz: mas escuta, se eles conhecem a palavra, não está bom? Você pode conhecer a palavra, porque você é treinado na Escritura, se citá-la de Gênesis a Apocalipse. Mas isso não quer dizer que você tem experiência. Isso não quer dizer que você teve uma experiência com Deus. Veja. Sim, eles conhecem a palavra, mas eles nunca tiveram uma experiência real com Deus. Essa experiência real com Deus, ela trata também do novo nascimento, viu? Novo nascimento. Você pode pensar, Nicodemos, o quanto que ele era famoso no meio de Israel, entre os estudiosos e os mestres. Ele era um mestre. Jesus disse que ele era mestre, foi ou não foi? Jesus não disse que Nicodemos era mestre? Tu és mestre em Israel e não sabes disso? Veja, era um ensinador, ele treinava pessoas dentro da lei, dentro do Torá, dentro das escrituras do Antigo Testamento. Mas lhes faltava ter experiência daquilo que a letra falava. Você pode conhecer toda a mensagem, você pode conhecer tudo que foi ensinado, conhecer toda a doutrina, conhecer toda a escritura, mas se você não tiver uma experiência com Deus, você não nasceu de novo. É só conhecimento mental. Só conhecimento mental. E é claro que enquanto for conhecimento mental, o diabo sabe que tem uma vantagem ali. E se ele vê que tem uma vantagem, ele lança então uma proposta. Então, teu conhecimento não vai valer de nada, a menos que você conheça o autor da palavra. Vê? Davi sabia o que ele estava falando. Ele não era tão bem treinado, mas ele sabia em quem ele havia confiado. E é este o problema hoje. São homens eruditos com grandes denominações por trás deles, mas estão com medo de tomar essa posição. Às vezes Deus tem que descer e tomar algum pequeno grupo de pregadores ignorantes e analfabetos, que mal conhecem o ABC, para se posicionarem por aquilo que eles sabem que é a verdade, porque eles tiveram experiência. Não importa quão bem treinado você seja, se você não for experiente, o diabo vai te vencer. Você pode conhecer o que for. Você não gostaria de ter um médico para operar você? Ou vou passar por uma cirurgia. Está marcada para qual dia? Tal dia. Quem vai te operar? Um aprendiz lá. Estagiário, né? Estagiário. Ele vai estar de jaleco branco, vai estar com aquele negócio cobrindo boca e nariz. As ferramentas vai estar afiadas, bisturi, bem afiado. Vocês já sentiram o corte em um bisturi? Eu já. Mesmo estando anestesiado, você sente o corte, cortando a tua cara. Só não dói. Bom, vai estar do jaleco branco, vai estar tudo preparado, higienizou, como é que chama? Desinfetou as mãos, fez tudo. Tudo. Mas ele não tem experiência, ele nunca fez esse tipo de operação. E você sabe que ele vai ter que ter sua primeira operação para poder adquirir experiência. Isso que é complicado, né? Precisa-se de trabalhadores. Você chega todo desempregado. Mas você tem experiência? Não, eu preciso ter meu primeiro emprego para poder adquirir experiência. E eles dificilmente dão chance para quem nunca trabalhou, porque sempre querem pessoas com experiência. Tem que ter alguém
Tem que ter alguém que diga, ok, é seu primeiro emprego, vou então dar essa chance para que você tenha sua experiência, não é? Mas na questão dos médicos, eles fazem, sempre eles têm em quem ou em que fazer essa cirurgia, viu? Para adquirir experiência. São em corpos que já não têm mais vida, que já não podem reclamar, que já não tem perigo de sofrer um ataque, uma doideira lá na hora da operação e morrer por falta de experiência médica. Eles estudam o corpo humano, eles recortam para lá e para cá, conhecem todas as peças, aprendem cada peça. Quando há exumação de corpos, eles estão lá para aprender. Há doações de cadáveres para isto, ou indigente, ou seja o que for. Então abre o corpo, tira o coração para fora, examina o coração, vê a cor, a textura, pegam, apertam, anotam, fazem tudo, viu? Conhece cada peça do ser humano, porque vai chegar o momento que eles vão fazer aquela cirurgia em pessoas vivas, onde não tem apenas corpo, mas está corpo, espírito e alma. O ser pensante e consciente está ali. Então eles adquirem experiência antes. Mesmo assim, você sabendo que este médico não tem uma experiência real com pessoas vivas, com a vida, ter vida em suas mãos, você não vai se sentir bem saindo de casa passar por uma cirurgia dessa. Você vai querer um médico experimentado, vai querer saber de um médico que já tem fama de não, aquele é um bom médico, aquela é uma boa médica. Aí você vai meio temeroso, mas com mais convicção, né? Com um pouquinho mais de segurança. Vê? Você não gostaria de ter um médico para te operar porque nunca teve experiência. Se você fosse seu primeiro paciente, certamente que não. Nós precisamos de cristãos que têm experiência e que sabem como confiar em Deus. Amém. Desse tipo de crente que nós precisamos. Crentes que sabem como confiar em Deus. Isso significa que são crentes que têm contato com a palavra e com o autor da palavra. Eles sabem como confiar, porque eles aprenderam os trâmites que é necessário ao estudar a palavra de Deus. Eles sabem que essas coisas são reais. Davi, quando subiu, eles o trouxeram diante de Saul, e Saul disse, ora, você não poderia lutar com aquele homem? Você é só um rapazinho, um garoto ruivo. E disse, você é só um jovem, e ele é um guerreiro desde sua juventude. Ele respondeu, mas Saul, há só uma coisa que você não sabe, mesmo eu sendo um garoto. Eu tive uma experiência. Não é bom você falar por experiência própria, não é? Você vai aconselhar alguém, você entra num debate e diz, não, eu tenho experiência sobre isso, então eu vou falar para vocês sobre a experiência que eu tive. Quando se trata de coisas espirituais, então tua experiência tem que estar baseada na palavra. Ou ela pode ser uma experiência que não é de Deus. Não é? Tem pessoas que têm experiência com o mundo invisível, com seres espirituais. Mas de qual reino é este ser? Sendo que o diabo se transforma em anjo de luz, como você sabe que era um anjo de Deus ou um mensageiro de Satanás? E o mensageiro de Satanás vem para te esbofetear. E ele te esbofeteia enganando você. Tem muitas formas dele esbofetear você. Uma delas é te enganar, fazer você crer que ele é de Deus. Então o profeta ele foi muito central nesta parte. Era um revelador de mistério. Era um homem que quem conhece a mensagem sabe. No sermão Senhores, é este o sinal do fim. Aquela mensagem foi baseada em 5 sonhos e 2 visões. Não me falha a memória, acho que é isso. 5 sonhos e 2 visões. Ele deu a interpretação dos sonhos, das visões e assim sucessivamente. Perguntando, senhores, é este o sinal do fim? É este o tempo do cumprimento dessas profecias? Do cumprimento da palavra de Deus? O que restava para se cumprir? É este o tempo dos mistérios serem revelados e tudo? E aquele sermão foi baseado nisto, 5 sonhos e 2 visões. Mas esse homem disse tantas vezes, você seja cuidadoso,
Porque Deus tem a forma primária de nos falar, que é através de sua palavra. Sonhos são maneiras secundárias. E por que são secundárias? Porque necessitam de uma interpretação, discernimento, para saber se aquele sonho ou a visão, ou seja o que for, foi um aviso ou foi entregue por Deus, ou é um mensageiro de Satanás esbofeteando você para te afastar da verdade, para te afastar daquilo que é correto. Então você tem que ser muito cuidadoso, não é? Davi disse: eu tenho uma experiência, eu posso falar com experiência própria. Lá atrás no deserto, um dia eu fui levado a um confronto. Um leão correu, pegou uma das minhas ovelhas, eu derrubei com um estilingue. Ele se levantou contra mim, mas eu o matei. Um urso pegou um cordeiro e eu o matei. E o Deus que me livrou das garras do leão e do urso vai me livrar da lança daquele circunciso filisteu. Porque ele não temeu. Ele, baseado em sua experiência, disse: Deus me livrou. Onde estava a sua confiança? Nem sequer era na sua experiência, mas em Deus que o livrou. Ele sabia o que ele estava falando. Ele não tinha muito treinamento, mas ele conhecia o Deus do céu. Ele não precisava de nenhum treinamento. Você não precisa de treinamento se você conhece a Deus. E ele conquistou o filisteu porque Deus estava com ele. O quê? Ele tinha uma experiência, portanto ele tinha fé. O que é fé? Firme fundamento das coisas que se espera. É a prova, é algo real, de coisas que não são vistas, não são visíveis, não são palpáveis. No entanto, você sabe que está ali e é teu. Deus te deu. Ele prometeu, é meu, encerrou o assunto. Não tem e se, ou assado. E se for assim, ou se for assado, não tem isso. Uma vez que Deus disse, está estabelecido e eu creio. Acabou. Revelação, fé. Ele tinha fé porque ele sabia que o que Deus havia feito, Deus podia fazer de novo. E havia uma crise e Deus agiria. Você não consegue ver? Deus está obrigado a agir toda vez. Ele tem que agir para ser Deus. E você simplesmente, se você simplesmente não duvidar dele. Então aqui está. Deus age, Deus faz, Deus ouve, Deus vê, Deus realiza, mas isso depende de você crer. Pelo simples motivo: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar, os meus ouvidos não estão entupidos, agravados, feridos, para que eu não possa vos ouvir. Se tem algo que está acontecendo e as minhas bênçãos não estão indo até vocês, então é por causa das vossas iniquidades. O que é a iniquidade, gente? Você sabe fazer o correto, mas faz de forma errada. Isso já mostra que você não está agindo como uma pessoa de fé, como uma pessoa que tem tido experiência com Deus. Você sabe como fazer as coisas. Por que você sabe? Porque você teve um aprendizado. Foi te dito para não agir assim. E, no entanto, você age. Você está falho. Como falamos no outro culto, muita gente não estão retendo a fé. Recebem, mas não a seguram. Recebe o dom de Deus, recebe o presente, mas não usufrui deste presente. De quem é a culpa? De Deus? Não. Deus falha? Não. Deus falha em cumprir sua palavra? Nunca. Ele vela por sua palavra para cumprir. Por que não está dando certo? Simplesmente porque você tem duvidado. Você tem duvidado. E a dúvida é o contrário da fé. Dúvida é contrário da fé, que é revelação. Vê? Deus está pronto e obrigado, porque se ele não faz o que ele prometeu, ele deixa de ser Deus. Esta obrigação não é que alguém o obrigue. É porque isto é inerente, isso faz parte do seu ser, da sua natureza.
É a intrinsecalidade de Deus. Isso faz parte de sua natureza. Cumprir o que Ele diz. Cumprir sua palavra. Ele cumpre com todos os seus compromissos. Dele, a luz está emanando sempre. A graça e a misericórdia está emanando sempre. Aí passa por você e pega o outro. Por quê? Passa por cima. Passa pelo teu corpo, mas não faz nenhum benefício. E, no entanto, atinge o outro. E o outro é beneficiado. Passa por você e a dor de cabeça não é curada. E você diz, por que Deus não me curou tanto que eu pedi? Mas, no entanto, chega no outro e cura de um câncer assim de forma instantânea. O que aconteceu? Dúvida. Não, mas eu creio. Lembrando disso, porque como você crê? A fé não se discute, nem sequer se explica. Como explicarmos uma coisa como essa? Como explicar uma coisa invisível, que não se toca, no entanto ela existe, é real, é uma substância? Como explicar isto? Veja, nós nos tornamos mais inteligentes. As gerações nos fazem mais inteligentes. Nós aprendemos a inteligência de nossos pais. Mas Deus é infinito para começar. Ele não fica mais inteligente. O que Ele fez na primeira vez, Ele tem que fazer toda vez, porque Ele foi perfeito desde o princípio, e suas ações, e seus motivos, e seu poder, e tudo que Ele era perfeito desde o início. Ele não precisa de nenhuma escolaridade. William Branham está falando aqui de um Deus que é soberano, poderoso, onipotente, eterno, infinito, que quando tomou uma decisão, aquela é a melhor que há. E quando Ele tomou essa ou aquela decisão, não foi hoje, não foi ontem, não foi há 10 anos, não foi há 1000 anos atrás, foi antes da fundação do mundo. Todas as decisões que advinham de um Deus soberano, elas já foram tomadas e feitas. William Branham fala sobre isso de forma bem simples, dizendo, antes do mundo existir, ele já sabia quantas moscas existiriam na terra, quantas vezes elas piscariam seus olhos, quantas gorduras produziriam, e assim sucessivamente, porque tudo está diante dele. Ele conhece o fim desde o princípio, não porque ele olha para o começo e vai olhando ali do tempo até o final. Não, tudo está diante dele. Por isso ele é onipresente, porque ele é onisciente. Tudo está diante de um Deus Todo-Poderoso. Abarca tudo. Veja, observe novamente. Foi Moisés que esteve no Egito e recebeu toda a escolaridade, e foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, que parece ter sido muito mais elevada que a nossa hoje. Você pensa que somos avançados? Estamos numa sociedade avançada? O que temos hoje? Os grandes avanços que temos hoje veio de quanto tempo para cá? Volte na linha do tempo aí, 100 anos, 200 anos, você vê isso aqui era floresta, né? Com onça correndo para lá e para cá, macaco, tudo quanto é de animal, floresta. Em poucos anos, vamos dizer assim, temos aí cidades, esses aglomerados e tudo, e essa ciência e tecnologia avançada, e aquela coisa toda. Em quantos anos? Em quantos anos? Comemora-se quantos anos da grande metrópole de São Paulo? 400 e poucos anos. Não é isso? 400 e poucos anos. 450. Volte 1000 anos atrás, veja o que tinha aqui. Volte para o Brasil na época, no ano de 1500 e veja o que tinha. Então, quanto tempo temos? E diga-me, aquela sociedade teve quantos anos? Quantos anos teve desde Adão até os dias de Abraão? Até o período de Moisés? Aquela era uma sociedade avançada, uma tecnologia avançada. O que eles construíram naquele tempo, eles não conseguem construir hoje com os grandes guindastes que têm. O conhecimento médico daquela época, eles não conseguiram alcançar até hoje, mesmo hoje com o bisturi, com o laser, com tudo. Mas muitas técnicas se perderam durante o tempo. Eles eram altamente avançados. Porém, se perdeu. Como pode perder? Simples. Onde estão os grandes cientistas de hoje? Estamos vivendo de méritos passados.
Uma sociedade avançada, temos luz elétrica, dependeu de quem? Thomas Edison, Benjamin Franklin, teoria da relatividade, não é? Newton e o Albert Einstein, todos eles. Onde estão esses grandes cientistas? Já morreram todos. O que temos hoje? Curiosos que pegaram essas teorias e foram, né, testando para lá e para cá para termos o que temos hoje. Mas se tivéssemos um colapso mundial, um grande sulavanco, um grande estrondo por aí afora, você acha que restaria o quê? Restariam ainda cabeças pensantes. Mas como? Como gerar? Como refazer tudo de novo? Voltaríamos para as cavernas, isso sim. Brutos e selvagens. Bastaria não ter água, nem luz elétrica, por alguns meses. Você ia ver como ficaríamos, como se estivesse dentro de um cemitério, um fedor terrível. Teríamos que largar a casa e ir para os matos. Quem ia ficar preso em caixões de concreto? Restaria o quê? Onde está a grande ciência? Onde estão os grandes seres pensantes? Os grandes cientistas já se foram, já morreram. Isso em toda a história. Isso em todos os segmentos. Até mesmo os grandes pregadores. O que temos hoje são imitadores. Imitadores. Como palhaços de circo. E sabe que o show não pode parar, tem que continuar para dar entretenimento às pessoas. Estão girando a manivela, tentando fazer alguma coisa para o público ainda continuar atraído. Mas já passou, o avivamento se foi. Vê? É o momento de nos prepararmos para preservarmos algum conhecimento para a geração futura, que haverá uma geração futura. Haverá uma geração futura. O que estamos vendo é o mundo caindo em pedaços, estamos nos preparando, Deus está nos preparando para vivermos nesta nova era que surgirá. Porque tudo que vemos vai deixar de existir. Já entrou em colapso há muito tempo. Haverá só o grande estrondo para finalizar tudo. Pois bem, deixe-me ir concluindo por aqui. Moisés esteve no Egito e recebeu toda a escolaridade e foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, que parece ter sido muito mais elevada que a nossa hoje. Foi aqui que eu parei. E ele aprendeu tanto que podia ensinar seus professores. Se já houve um homem qualificado por educação, foi Moisés. Ele era o militar. Ele sabia todas as maneiras de lutar e todas as respostas, mas ele fez o que era errado e falhou com Deus. Mas um dia, lá atrás no deserto, a única coisa que ele sabia sobre Deus era o que sua mãe havia lhe ensinado. Essa foi a carta, esta foi a sua educação. Você percebe que este grande homem, Moisés, ele nem sabia o nome de Deus, ele não sabia como era essa manifestação divina. Ele ouviu da sua mãe. Você sabe que a mãe de Moisés foi contratada para amamentá-lo? E ela não poderia deixar de lhe contar desde pequeno determinadas histórias. Você sabe que sempre são as mães que fazem esse tipo de coisa. Você sabe que Jesus, muita coisa que ele aprendeu sobre si mesmo, ele ouviu de sua mãe. João Batista do mesmo jeito. Você sabia que muitas coisas que William Branham aprendeu sobre si próprio foi a sua mãe que lhe contou? Como ele saberia que com 1 ano e 6 meses, com 18 meses de vida, ele teve suas primeiras visões? Como ele saberia disso? A velha mãe foi anotando tudo para lhe contar depois. Você acha que Jesus não sabia que João era seu primo? Você acha que João não sabia que João era seu primo? Sim. Eles conheciam, eram da mesma família, da mesma linhagem, podemos dizer assim. Tudo que Moisés sabia sobre Deus era o que a sua mamãe tinha lhe contado. E o que a mãe lhe contou foi o que ela ouviu dos seus
antepassados. E o que esses antepassados podiam dizer era que há tempos atrás um ser sobrenatural falou com Abraão. Vê de onde vem? Um homem incrédulo, um homem adorador de ídolo, lá dos caldeus. Procure a história da Caldeia. Que povo idólatra. Mas Deus separou Abraão. Não houve grandes coisas sobrenaturais, não houve grandes sinais de estrondos e raios. Não. Apenas Deus apareceu para Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito. E agora lá vai Abraão contando para os outros: eu encontrei com um ser sobrenatural, que já não se manifestava há muito tempo. Se ouvia falar nas histórias antigas. Não tinha nada escrito, não tinha Bíblia escrita, não tinha o Gênesis falando sobre o princípio. Não. Isso já foi Moisés que escreveu depois. Recebeu revelação de Deus para contar como foi o princípio. Mas do nada, Abraão ouviu algo. Deus lhe falou. E a Bíblia diz: pela fé, Abraão então recebeu uma promessa e saiu caminhando em busca de uma cidade, sem saber onde era, tinha se encontrado com o construtor da cidade. Revelação, fé, e saiu em busca daquilo, peregrinou, deixou tudo de lado e saiu peregrinando. Onde eu vou peregrinar? Você vai andar por uma terra que eu darei à tua descendência. Lá vai Abraão como peregrino, sem ser nada dele. Caminhando. Os irmãos já caminharam aí, sabe o que é caminhar pelo que é dos outros, né? Estrada fora, lugares até proibido de ir. Caminhando, foi assim que Abraão fez. E foi dito: olha, esse lugar onde você está passando será dado à tua descendência. Você diz: o que me interessa? Para meus filhos, para os meus netos, eu quero saber, eu vou usufruir o quê? O plano não é para você. O plano é para aqueles que virão depois de você. Vê? Você é apenas algo preparatório para aqueles que virão depois de você. Pois bem, essas pessoas, tudo que eles conheciam do eterno Deus era isso. E quando chegou o momento de Deus se encontrar com aquele ser todo-poderoso, ele viu uma sarça ardente lá, aquele fogo. E ele se aproximou por curiosidade. Não foi uma coisa que o fez cair de joelho prostrado. Não. Que negócio é esse? Um fogo que não queima? Quando ele se aproximou, então a voz fez algo diferente com ele. É melhor você tirar a sandália dos pés. O lugar que você pisa é um lugar separado. Santo quer dizer separado. Deus escolheu aquele lugar. Aquele lugar estava santificado por causa da presença de um Deus santo. Eu estou te enviando como libertador do Egito. Mas escuta, eu vou chegar lá e vou dizer: eu encontrei um ser sobrenatural a quem devemos render homenagem, está pedindo, exigindo adoração. Mas como eu vou provar isso para ele? Vou dizer o que sobre ele? Direi que tu és quem? Porque no Egito tinha tudo quanto é de tipo de deuses diferente. Anubis, isto, Dagon, não sei o que, coisa lá, tudo quanto é nome tinha. Deus cachorro, cabeça de serpente, cabeça de pombo, de passarinho, não sei como era aquela. Tudo para ele eram deuses e deuses. E eu vou dizer o que para o povo de Israel? Diga ao povo de Israel que eu sou. Ou seja, o ser sempre presente, o alto existente, o que sempre existiu. Eu sou te enviou. Veja, o eu sou te enviou. Teve que ser revelação. Para ele fazer o que ele fez, ele teve que receber da parte de Deus revelação. Se ele aprendeu da parte da mamãe, ela não tinha muito para lhe ensinar, mas o que ela sabia sobre manifestação sobrenatural, que ela ouviu dos antepassados, ela ensinou para Moisés. Sempre que ela teve a oportunidade de contar a história. Aí você quer criar seus filhos de frente para a televisão, assistindo desenho animado para lá e para cá, palavrões e aquela coisa toda, e nunca lhes falar sobre Deus, e depois quer que essas crianças ao crescerem se aproximem do Deus vivo e tenham experiência com Deus? Aonde?
Aonde? Estás criando uma geração rebelde, mal-educada, inconsequente, delinquente, porque seus pais entraram na delinquência e perderam o temor por Deus, por isso não consegue passar esse temor para os filhos. Não posso fazer nada. Claro que pode fazer. Um dia lá no deserto, lá atrás do deserto, ele estava pastoreando as ovelhas de seu sogro. E ele encontrou a Deus numa sarça ardente, um sobrenatural. E em 5 minutos, na presença daquele ser sobrenatural, ele ficou mais bem equipado do que toda a sabedoria que o Egito poderia lhe dar. 5 minutos. Antes, ele era um covarde fugitivo. Mas depois daquela experiência de estar naquela presença, e sabendo que o Deus dos hebreus vivia, ele agiu diferente. A partir de então. Amém. É o que eu disse no início. A experiência te leva a isso. Eu, lembrando agora do que eu disse no início, eu falei que quando você vê uma pessoa que não mudou seus modos, sua forma de agir, que não age como um cristão, só podemos entender que esta pessoa não teve ainda a sua experiência. Não teve. Pode conhecer tudo, que é muito bom ter conhecimento. O aprendizado foi muito bom, mas falta aquela experiência real com Deus. Citei o caso de Nicodemos, não vou ter que repetir, mas você lembrar. Citei o caso de Nicodemos. Você pode saber tudo, ser até um ensinador, ser até um doutor, mas se você não teve aquela experiência, nada feito, é só conhecimento mental. Então aqui está o lembrando, falando a mesma coisa. O que fez Moisés agir diferente? Quando ele teve uma experiência com Deus. A partir de então, ele mudou seus modos, seus métodos, seu modo de viver. Antes ele estava fugindo, saiu do Egito fugido, mas voltou para o Egito agora com um cajado na mão, dizendo: eu vim aqui libertar o povo de Deus. Amém. Essa é a diferença de alguém que tem uma experiência, viu? Você não teme, você não tem medo. Você diz o que disse Davi: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos colocar de pé? Pai eterno e soberano Senhor, te damos graça nesta hora, no nome de Jesus Cristo, por o Senhor ter nos abençoado mais uma vez com a meditação da Tua Palavra. Pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, e desejamos colocar diante de Ti as nossas vidas. Que o Senhor tire de nós toda a incredulidade, tire de nós todo o medo, tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada cristã. Oramos não só por nós, mas também pelos nossos irmãos, porque nós temos falhado contigo, Senhor. Estamos em falha para com o Senhor e pedimos que o Senhor nos conceda graça para vencermos o desafio desta hora. Tire de nós toda a incredulidade, todo o mau pensamento, toda raiz de amargura, tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, que o Senhor possa nos limpar nesta hora. Desejamos estar mais próximo de Ti, ter o Senhor dentro de nós, dirigindo as nossas vidas. Se tem algo que ainda impede, sabemos que isto está em nós, não na parte do Senhor, porque Tu estás sempre pronto para nos ajudar, para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Ajuda-nos, Senhor, que seja Tu mesmo a desenvolver em nós tanto querer quanto a realização deste querer. Que o Senhor desperte em nós um desejo maior de Te servir, uma alegria incontida, Pai, uma alegria que não haja nada que possa contê-la, mas possamos estar sempre felizes e nos regozijando por sermos Teus filhos, em cumprir a Tua palavra, em cumprir a Tua vontade. Desperta em nós mais interesse pela Tua verdade, pelo esclarecimento bíblico, pelo esclarecimento das Escrituras. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para entender a Tua voz nesta hora, para que possamos sintonizar na rádio certa, na rádio do céu. Enquanto tem muitas outras rádios, sempre escolhemos uma para ouvir, sintonizamos em uma e a deixamos ali. Que possamos sintonizar na rádio do Altíssimo, do som que vem do trono de um Deus Todo-Poderoso, e possamos estar entre as vozes dos querubins que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
e esta santidade tua que venha para nós, para podermos então nos aproximarmos de ti, como disse Paulo, com confiança perante o trono da graça. Tenha misericórdia de nós, mais uma vez te pedimos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Aleluia. Até o próximo culto, domingo, se o Senhor nos permitir. Domingo às 17h30. Deus abençoe vocês. E assim, preciosos irmãos, nós estamos encerrando por hoje nossa programação ao vivo, aqui de Francisco Morato. Agradecemos a presença de cada um de vocês, à distância, né? Agradecemos por suas orações e pela forma como vocês têm feito para que esse trabalho tenha continuidade. Obrigado a todos pelas ajudas enviadas, por tudo que vocês têm feito. E aqueles que desejam nos escrever, façam para doutrinadamensagem@gmail.com.